O Código Florestal, que saiu do Senado em dezembro, deve ser votado na primeira semana de março pela Câmara dos Deputados. Grupos ambientalistas pressionaram os parlamentares para adiar a votação, porque eles consideram que há um retrocesso no texto que deve ser aprovado. Um dos pontos polêmicos é o pagamento por serviços ambientais. Na prática, os proprietários de áreas com matas receberiam para manter o que, por lei, eles já são obrigados a fazer. Bom, já os deputados estão preocupados com outras questões. Por exemplo, a questão da anistia para quem desmatou a área de preservação permanente até 2008. O governo, no entanto, não quer que a Câmara mude o texto e adie mais uma vez uma votação. E para a gente poder entender essa briga, né, que é a briga da aprovação ou não aprovação do Código Florestal, está aqui conosco o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana, a quem a gente agradece a participação. Boa noite, Virgílio, muito obrigado. Boa noite, Heródoto. Boa noite, André. Boa noite, professor. Virgílio, a gente tem mostrado aqui que há uma queda de braços, obviamente, no Congresso Nacional, que é uma coisa absolutamente democrática, ruralista de um lado e ambientalista do outro. A impressão que a gente está tendo aqui à distância, não sei se procede ou não, é que os ruralistas estão ganhando de goleada. É fato isso ou não? A percepção é pertinente. Do ponto de vista de correlação de forças, a bancada ruralista é muito mais forte do que a bancada ambientalista. E o código sai, portanto, com um viés muito mais voltado para os interesses e percepções do agronegócio do que das percepções do movimento ambientalista. Então, podemos considerar que aquilo que foi aprovado no Senado, depois teve aquelas modificações feitas na Câmara, vai para a segunda votação, eu acho, na Câmara, não é isso? Na verdade, o processo foi uma votação de um texto na Câmara, depois que foi ao Senado, e o Senado modificou aquilo que foi feito pela Câmara e agora volta à Câmara para que a Câmara aprove ou não aquilo que o Senado elaborou. E depois vai à sanção da Presidenta da República. Professor, o pagamento por esses serviços ambientais, o PSA, pode ser um caminho para frear o desmatamento, acabar com isso no país? Eu acredito que essa talvez seja a janela mais positiva que exista nessa versão atual do Código, porque durante muito tempo, ao longo da história brasileira e da América Latina como um todo, nós demos uma ênfase excessiva ao que nós chamamos de instrumentos de comando e controle. São as multas, as proibições. E que no Brasil... que ninguém paga, proibição que ninguém respeita. Exatamente. E aqui, desde a época de Dom João VI, nós temos essas proibições. O jacarandá, para ser citado um exemplo, foi proibido. Desde Dom João VI. E, obviamente, não funcionou porque o jacarandá praticamente, infelizmente, desapareceu. Então, o pagamento por serviços ambientais, André, ele pode ser, a meu ver, a melhor solução para que a gente tenha um enfrentamento econômico. Ao invés de pensarmos só em soluções de polícia, prende, multa, etc., que são importantes, mas pensarmos também na economia. Fazer com que as pessoas olhem para a floresta não como um estorvo, não como algo que vai ser protegido porque amanhã vem um fiscal, mas por algo que faz sentido econômico. E essa, a meu ver, é a principal mudança que o Brasil deveria desejar e implantar nos próximos anos. É uma mudança de paradigmas. É olhar o mato não como um estorvo, mas sim como algo positivo, que é, de fato, o que acontece. A floresta, ela gera muitos benefícios. Não é apenas a fruta, ou a madeira, o cipó, o produto medicinal. São o que nós chamamos de serviços ambientais. São os benefícios que a floresta traz. Agora, para ficar mais claro, porque eu sou completamente leigo também nesse assunto, Virgílio, isso, por exemplo, quebra o galho das empresas ou proprietários que não respeitaram a chamada reserva legal? Vou dar um exemplo. São Paulo, por exemplo, é canavial que não acaba mais. Então, ninguém lá tem respeitado a reserva ambiental, a reserva legal. O que faz? Uma empresa como essa, então, teria reserva legal em outro lugar, é isso? Compraria outra? São coisas diferentes. O pagamento por serviço ambiental é a ideia de pagar aquele que detém floresta pelos benefícios que ela gera. Benefícios indiretos, tipo o sequestro do carbono, a produção de água, etc. Para ele manter a floresta lá de pé. Ela está prestando um serviço, então ele deve ser recompensado por isso. Isso já existe em vários lugares do Brasil e do mundo, e funcionando em diferentes escalas. O que você levanta é uma outra questão, é a compensação da reserva legal. Aquele que não tem, como é o canavial de São Paulo, aquilo que está preconizado na lei, então ele tem duas opções, ou ele restaura a floresta que deveria ter, ou ele compensa com o vizinho ou com alguém que tenha em excesso. Isso
tem dois aspectos. Pode ser visto como algo negativo do ponto de vista ambiental, porque é melhor que fosse a recuperação feita ali, mas do ponto de vista pragmático, pode ser algo positivo, porque, de novo, pode fazer com que a lei venha a ser cumprida e criar aí um mecanismo econômico que vai valorizar aqueles que têm hoje muita mata em excesso e vai estimulá-los a conservar as suas matas. Então, pode ser algo interessante. Eu acredito que a compensação de reserva legal é um mecanismo que pode ser muito positivo, e especialmente por ser mais realista do ponto de vista econômico. Eu me pauto muito por isso, por olhar a realidade e tentar construir soluções que deem certo, que parem em pé. Porque não adianta colocarmos no texto da lei coisas que sejam inviáveis, como é o que nós temos hoje. Né? Nós temos hoje um Código Florestal que, na sua grande maioria, não funcionou, não pegou.